ontem o Fernando Cunha, o Fernando fez um pronunciamento aqui maravilhoso. Ele disse o seguinte, que a cidade turística precisa ter outros segmentos que estão dentro da cadeia do turismo, para a pessoa chegar e ter o que visitar. Então, por essa razão, eu queria convidar aqui, rapidamente, o Marco Carbonari. Onde é que ele está? O Marco Carbonari é da Vila Santa Maria. Eu vou explicar agora, dentro do que o Fernando falou. A cidade onde está a Vila Santa Maria, que produz o vinho Brandini, que já foi premiado internacionalmente, está dentro de São Bento de Sapucaí. O que tem em São Bento de Sapucaí? Nada a não ser a passagem para Campos do Jordão. Mas quem passa e vê a vinícola, realmente eu acho que o Marco Carbonari merece essa homenagem. Está dentro da proposta do Fernando. A cidade tem algum setor turístico? Precisa ter alguma coisa que a complemente. Marco, você tem a sua saudaçãozinha para nós. Misiara, muito obrigado por me permitir estar aqui. Muito obrigado, Silvinha, por ter me permitido estar aqui. Secretário, a todos vocês, muito obrigado. Gente, com prazer, eu sou um vinhateiro, nós produzimos vinhos no município de São Bento do Sapucaí e usando uma tecnologia inesperada, uma coisa bastante espetacular, que foi construída por um engenheiro que eu gostaria de apresentar a vocês e vem na linha da tecnologia que vocês falaram muito agora. Eu vou contar uma história muito rápida. Ele se inspirou em todos os estudos que fez em um botânico francês contratado pelo Dom Pedro II em 1870. Esse botânico, Auguste Saint-Hilaire, ele descreve nos livros dele, quando ele está na Serra da Mantiqueira, ele pega uma uva, ele prova e ele diz: estou no inverno, na Serra da Mantiqueira, no Brasil, com uma uva que me lembra a minha cidade, Orléans, na França. Essa é uma história que o fio começa a ser puxado por aí. E esse pesquisador, que vai falar durante 5 minutos aqui para vocês, vai contar um pouquinho dessa história. Eu estou há 20 anos fazendo essa vinícola, eu fui um dos pioneiros com esse pesquisador, e basicamente o que nós fizemos foi seguir uma tecnologia difícil de se fazer, porém com um vinho dos mais premiados, não só o meu, mas todos os da Amprovin, que está aqui na feira, que o secretário fez a gentileza de nos visitar. Nós somos hoje 18 produtores que usam essa tecnologia. Os nossos vinhos são provavelmente hoje os melhores do Brasil, não dito por mim, mas dito pela revista Decanter, de Londres. Os últimos 4 anos, nós recebemos os melhores e maiores prêmios. Basicamente, para chamar o meu amigo Murilo Regina, eu queria dizer que vinho se faz com anos atrás de você. Vinho se faz com tempo. Existe um vinho muito famoso chamado Chateau Latour, que a dona Maria Helena de Rothschild é a dona, né, dessa casa. E a dona Maria Helena, um belo dia, foi perguntada para um repórter: é difícil de fazer vinho, dona Maria Helena? Ela falou: olha, meu filho, os primeiros 100 anos são difíceis, nós só tomamos nos 20. Boa tarde a todos. Eu gostaria, de, antes de mais nada, agradecer as gentis palavras do meu colega e amigo Carbonari, dizer que é um prazer estar aqui. Fico muito honrado pelo espaço que foi aberto para a gente falar de alguma coisa que nos apaixona, que é inovação tecnológica. Eu fui pesquisador durante toda a minha carreira profissional, pesquisador da IPAMIG, professor da Universidade Federal de Lavras, onde passei minha vida até 2019 desenvolvendo tecnologias. Falar de tecnologia, para mim, é alguma coisa que me apaixona. Obrigado aos organizadores, Misiara e a Silvia, por nos abrir esse espaço. Fico muito honrado.
O Marcos já adiantou que nós estamos falando sobre vinho, e um vinho novo que está mudando o panorama da produção vitícola no Brasil. Eu imagino que vocês, boa parte da plateia aqui é consumidora de vinhos, o consumo do vinho no Brasil está aumentando bastante, aumentou muito durante essa crise pandêmica, porque as pessoas ficaram mais em casa e buscaram no vinho algum companheiro para enfrentar essa pressão que nós todos sofremos. Mas o Brasil é um pequeno país vitícola, muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, do Iapoque ao Chuí, onde se cultiva videira no Brasil, são apenas 80 mil hectares. Na região de Cognac, na França, só da variedade Uniblanc para fazer conhaque são 100 mil hectares. E a França é do tamanho de Minas Gerais. Então, o Brasil tem uma pequena tradição vitícola, nós produzimos pouca uva, pouco vinho, consumimos pouco vinho. Nós estamos comemorando com muita euforia que o Brasil chegou à média per capita de 3 litros de vinho por pessoa, por ano. A Argentina toma mais de 30, na França eles tomam mais de 50, Portugal mais de 60. Então nós tomamos pouco vinho, e boa parte do vinho fino que se produz, que se consome, perdão, no Brasil, ela era importada, principalmente de Chile, Argentina e Portugal. Por uma razão simples. No que pese todo o esforço que já foi feito desde 1532, quando chegou as primeiras cepas de videira com Martim Afonso de Souza, no que se pede todo esse esforço, o Brasil enfrenta nos seus climas tropicais e subtropicais um inimigo, e é paradoxal falar isso de inimigo, saindo de um período de estiagem severo que nos atrapalhou bastante, mas a água, ela é inimiga não da videira, mas ela é inimiga da qualidade da uva. Chover durante o período de maturação e colheita da uva joga a qualidade do vinho lá embaixo. E a vida inteira o Brasil sofreu com esse problema, uma vez que as regiões tradicionalmente produtoras de vinho são regiões chuvosas. O ciclo de produção da videira coincide com a colheita no momento onde chove. A videira é uma planta que entra em repouso no inverno, a gente poda ela em agosto, ela brota em setembro, ela floresce em outubro, forma o cacho em novembro, dezembro, e nós vamos colher em janeiro, em fevereiro, debaixo de muita água. Isso afeta a concentração de açúcares, isso afeta a diluição de ácidos, concentração de polifenóis, de taninos que dão estrutura ao vinho, a sanidade da uva e o metabolismo da planta. Então, o Brasil se especializou nas uvas comuns da costa leste dos Estados Unidos. É a famosa Niágara, que é muito bem cultivada em Louveira, a Isabel, que são os vinhos comuns, que têm o seu espaço na economia e são importantes na sociedade brasileira, mas é restrito a um tipo de consumidor. O consumidor brasileiro que buscava os vinhos de viníferas, de uvas europeias, a Cabernet Sauvignon, a Syrah, Chardonnay, Merlot, entre tantas outras, sempre torceram o nariz para o vinho brasileiro, porque o vinho brasileiro, colhido dessas uvas na região sul do Brasil, não era bom. Não era bom mesmo, ele era tânico, ele era áspero, ele era ácido. E lá pelo final da segunda metade dos anos 90 do século passado, houve bastante investimentos na Serra Gaúcha, principalmente de multinacionais e de empresas brasileiras que passaram a se interessar na produção de vinhos de variedades europeias. Esse vinho, quando chegou ao mercado, ele decepcionava muito, porque a planta estava sendo cultivada em uma condição climática ruim, que seja da chuva na época da colheita. E a conta que chegou para ser paga naquela época foi para nós agrônomos, nós pesquisadores, nós viticultores, para buscar melhoria da qualidade da matéria-prima para melhorar a qualidade do vinho brasileiro. Naquela época, 90% do consumo de vinho fino no Brasil vinha de fora. E todo mundo saiu atrás de soluções. O gaúcho saiu da Serra Gaúcha, parte deles, e foi para a campanha. Lá chove menos, tem uma topografia melhor. O catarinense saiu do Vale do Rio do Peixe, subiu a montanha e foi para São Joaquim. E para nós do Sudeste, do nosso querido Sudeste, o que sobrou? Sobrou as ruínas de uma antiga viticultura de
Caldas, Andradas, em Minas Gerais, São Roque, Jundiaí, em São Paulo, que não tinham condições mais de competir com a viticultura do Sul para o vinho de mesa. E, nessa época, as pessoas começam a preocupar, a me perguntar, eu como pesquisador, Murilo, dá para produzir vinho fino em Minas Gerais? E aí que veio essa história da minha inspiração no Auguste Saint-Hilaire. Quando eu fui fazer meu doutorado, pós-doutorado na França, ouvindo falar sobre climatologia e ouvindo falar sobre vinho de qualidade e clima, o que eu observava é o seguinte: todas as regiões vitícolas de prestígio no mundo, o clima é o mesmo. 3 elementos: dia ensolarado, noite fria, solo seco. Isso faz vinho de qualidade da Bielorrússia ao Cazaquistão, passando pela Turquia, pelo Chile, em qualquer lugar do mundo, a condição de clima para se colher uva boa para fazer vinho é essa. Durante o período de maturação e colheita, dia ensolarado, noite fria e solo seco. É o clima que nós temos no sudeste brasileiro, nas regiões de altitude. Só que esse clima está em descompasso com o ciclo da videira. A videira, na época que tinha dia ensolarado e noite fria, ela estava em repouso e não com uva. O que nós fizemos? Vamos inverter esse ciclo. Ao invés de podar em agosto e colher em janeiro, vamos podar em janeiro e colher em julho e agosto. Isso começou a ser experimentado em Três Corações, no sul de Minas Gerais, em uma propriedade privada, a Fazenda da Fé. De lá saiu para um cultivo comercial, foi começado em 2001, 2003, primeira colheita, 2004, primeiro vinho comercial, vinhedo comercial plantado, onde originou a primeira estrada. A partir daí, essa técnica disseminou-se pelo estado de São Paulo. O Marco Carbonari do Brandina foi um, a Vinícola Guaspari em Pinhal foi outro. Hoje ele está presente, o vinho de inverno está presente, tanto em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e também já está chegando nas regiões de altitude do Planalto Diamantina. Para nos organizarmos, porque essa produção crescente, nós já temos mais de 500 hectares de vinhedos conduzidos em dupla poda para fazer o vinho de inverno. Nós criamos uma Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno, que tem como propósito regulamentar essa produção, definir as regiões produtoras, as variedades, as técnicas de cultivo e o padrão analítico e sensorial desse vinho. Resultado disso, hoje esse vinho está crescente, a cada ano nós aumentamos em 20% da área, medalhas em certames nacionais e internacionais, caiu no gosto do consumidor. Então, é um vinho que chegou para ficar, é um novo conceito. Nós temos orgulho de dizer que o sudeste brasileiro, que São Paulo, que Minas Gerais, que Rio de Janeiro, que Espírito Santo, o centro-oeste, fazem vinho de qualidade e, nos casos dos tintos, superiores aos das outras regiões, porque ele tem essa condição climática que permite essa concentração de taninos, de polifenóis, etc. Então, eu gostaria de convidá-los, vocês, agradecendo mais uma vez pela atenção. Nós temos um estande que está aqui, onde todos esses vinhos que estão sendo mostrados nesse vídeo estão à disposição de vocês para degustar. Creiam-me, todas essas imagens não são do Chile, não são da Argentina, são do sudeste brasileiro. Senhores prefeitos, senhor secretário, senhores vereadores, eu gostaria de deixar só uma mensagem. Vinho, turismo, cultura é um motor enorme no mundo inteiro de geração de emprego, de geração de mão de obra, de geração de receita, de pagamento de impostos, agrega a gastronomia, agrega a hotelaria, agrega tudo. Nós temos no Sudeste condição de fazer vinhos de alta qualidade. Nós temos o material genético, nós temos a tecnologia e nós temos quem transmite essa tecnologia. Levem essa mensagem para os seus municípios. É uma opção agregadora de mão de obra, agregadora de valor social ao operário do campo e à produção agrícola. Meu muito obrigado a todos vocês.